Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Minha Mãe Celestial, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei diante. E em todas as ações que farei durante todo o dia. Amém. Livro do Céu, volume 4, trecho 159, 7 de dezembro de 1902, França e Itália não reconhece mais a Jesus. Jesus suspende-a de seu estado de vítima, mas ela não aceita e luta para que não se redija a lei do divórcio. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me numa densíssima escuridão, e nela estavam milhares de pessoas. Essa escuridão as tornava cegas, tanto que elas mesmas não entendiam o que faziam. Parecia que fazia parte da Itália e fazia parte da França. Oh, quantos erros se percebiam em França, piores que os da Itália. Parecia que tinham perdido a razão humana, primeiro dote do homem, e que o distinguia das bestas, e tinham se tornado piores que estas mesmas. Então Luísa diz aqui que ela se encontrando fora dela mesma, né? Ela se encontrou numa densíssima escuridão e nela estavam milhares de pessoas, milhares. E essa escuridão tornava as pessoas cegas, muito cegas, e não podiam e não entendiam que elas mesmas nem entendiam o que estavam fazendo, né? E eram pessoas que faziam parte da Itália e também da França, e que essas pessoas cometiam muitos erros, e um desses erros era a aceitação, era a aceitação do divórcio, né? A França, ela foi autora, né, de muitas revoluções francesas, né, muito conhecidas, onde eles reivindicavam muitos tipos de direito e esses direitos também se encontravam os direitos das mulheres, né, onde as mulheres elas já ali já começavam a lutar, a brigar por direitos iguais, né, por igualdade, vamos dizer assim, por igualdade, né? Ela queria muitas coisas que os homens tinham direito, né? Elas também queriam ter. E foram vários tipos de lutas, né? E uma dessas, não sei se entrou dentro dessa Revolução Francesa, mas foi o direito ao divórcio, né?
que o mundo inteiro depois tomou como exemplo foi o divórcio. Aí é onde o homem e a mulher já não se obrigavam mais a, a viverem, né? Até que a morte os separasse, porque com o direito do divórcio, então isso acabaria, né? Essa autoridade de fé, vamos dizer assim, esse direito religioso acabava, né? Aonde eu tinha o direito, onde eu podia viver até aonde o meu amor pelo meu esposo ou pela minha esposa ainda existisse. Aí as pessoas deixavam de lutar pelos seus casamentos, né? Porque quando a gente decide casar com alguém, a gente faz uma aliança de fidelidade diante da Assembleia, diante dos testemunhos, né? Diante do sacerdote. Naquele momento, você é o ministro mesmo do seu próprio casamento, né? Você e o seu cônjuge, né? E vocês prometem a Deus fidelidade, seja em qual for a situação, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Então o homem ele rompeu com isso. Eles quando estão sentindo que não amam mais ou quando o casamento está muito em crise, né? E que os casamentos têm crises, né? Então eles preferem se separar do que tentar, do que lutar para salvar aquela relação, aquele casamento. E muitas vezes eles nem pensam nos filhos, né, no sofrimento, na dor dos filhos. Eles simplesmente querem fazer o que dá, o que eles têm vontade, que é a separação. E muitas vezes depois da separação, eles eles percebem que ainda amavam o outro, que ainda tinha muito sentimento pelo outro e que aquele sentimento levaria o casamento até o final, né? Até o final da vida, né? De um ou do outro. E aí, com o rompimento, com a separação, com o divórcio, até muitas vezes muitos decidem na hora mesmo do divórcio de continuarem, de se darem mais uma chance. E outros não, outros já terminam mesmo, já acabam com tudo e muitas vezes já tem até outros companheiros, né? Porque já estavam no adultério. E com certeza o adultério é uma coisa que fere a Deus. Porque quando o homem se casa com uma pessoa, com uma mulher, a mulher e o homem se unem, né? Eles fazem essa promessa de fidelidade um ao outro e eles recebem esse sacramento. E o sacramento, ele é indissolúvel. O casamento ele é indissolúvel. O casamento da Igreja Católica. Aquilo que Deus une não separa. Tem tem as situações, né? Tem as situações que anula o casamento, né? Mas que a maioria dos casamentos são completamente legais, são. Não há nada que seja necessário anular, né? Um caso e outro, a gente sabe que a igreja anula. Mas a maioria são todos legais, né? Não há nada que impeça eles de viverem, a não ser o desejo mesmo de levar o casamento até o fim ou de se separar. Então, o que a gente vê? A gente vê muitos divórcios e nem são pessoas que pedem anulação da igreja, não, elas continuam casadas, separam de casas, né? Às vezes moram até mesmo dentro da mesma casa, mas em quartos separados, mas já tem outros companheiros e outras companheiras e ali vivem em adultério a vida inteira, né? Tem até muitas uniões de segunda, como é que fala? Segunda união, né? Até terceira união, onde eles vão tentando, né? Tentando encontrar alguém que consiga se identificar e conseguir viver realmente, de fato, com essa pessoa, né? É lamentável e a gente sabe que o divórcio fere o coração de Deus,
né? E a França e a Itália, elas trouxeram, né, para a sociedade esse direito. E isso aqui se espalhou no mundo inteiro, e hoje assim virou quase que uma anarquia mesmo, porque o que a gente vê hoje é que as pessoas não levam o casamento a sério, elas se apaixonam, gastam milhares, né, de dinheiro fazendo um casamento dos sonhos e vivem tão pouco, né? Às vezes separam antes de pagar, de quitar, né, as dívidas feitas pela organização do casamento, né? Organizaram tanto, gastaram tanto e passam tanto tempo pagando e muitas vezes já não vivem mais juntos. É uma tristeza, mas é uma realidade que nós vemos hoje e muito perto da gente, né? Muito perto da gente. Então o divórcio ele é uma afronta a Deus, é um pecado, porque ele me dá o direito de depois adulterar. Então eu vou viver em adultério com outra pessoa. Vou viver casada com uma a vida toda e adulterando com a outra, né? E é difícil de muitos entenderem isso. Para eles, eles já não são mais casados, porque como não moram juntos, né? Não estão mais na mesma casa, então se dão o direito, né? Eles se dão o direito de viverem, né, com outras pessoas. E a gente sabe que às vezes é um caso delicado, né? É muito delicado de ser falado também a questão do divórcio, né? Porque há situações e situações, mas o fato é que se foi uma situação legal, se foi um casamento consciente, o homem e a mulher, eles devem se esforçar para viver, né? Porque a gente sabe que tem casos que são casos especiais, né? Que não cabe a nós julgarmos ou a mim julgar, mas a gente está falando do divórcio em si. No mundo inteiro se espalhou o divórcio, né? Então se brinca de casar, né? Se brinca de casar, e o casamento não é uma brincadeira, é um sacramento seríssimo, é um sacramento santo, né? É um sacramento santo. Então, essas pessoas, elas estavam nessa escuridão, estavam se tornando cada vez mais cegas, né? E nem mesmo entendiam o que fazia, né? Parecia fazia parte da Itália e da França, já falei. Quantos erros se percebiam em França, piores que os da Itália, porque como eu falei, a França, né, ela teve grandes revoluções mesmo, onde a mulher buscava o seu direito na sociedade, né, se foram diversos tipos assim, de manifestações, né, de direitos. E com certeza havia muitos, muitos desejos, muitas lutas, né, muitas reivindicações de coisas que não agradavam muito a Deus, né, que entre eles é o divórcio e também o direito da mulher, né, entrar no mercado de trabalho. Assim, muitas coisas boas também, né? Mas entre elas tinha muitas coisas que a gente sabe que não agradavam a Deus, e isso se espalhou pelo mundo inteiro. Parecia que tinham perdido a razão humana. Primeiro dote do homem, que o distinguia das bestas, e tinham se tornado piores que estas mesmas. Perto desta escuridão se via uma luz. Me aproximei e entrei em. Perto dessa escuridão se via uma luz. Me aproximei e encontrei meu amante Jesus, mas tão aflito e indignado contra aquela gente, que eu temia e tremia. O Senhor, acalma-te e faz-me sofrer a mim, derramando sobre mim a tua indignação. E ele me disse: como posso aplacar-me se me querem desviar deles? Como se não fossem obras criadas por mim? Então, o homem é obra criada por Deus, e também
aqui a França com essa revolução, com essas revoluções, né, França, Itália e até o mundo inteiro, eles defendiam também, né, a liberdade de gênero, né? Também nessa época tinha essa luta, né, o feminismo, né, parece também, as mulheres feministas, né? Então, assim, foram várias reivindicações, foram várias coisas que na época eles lutavam para ser conquistado, né? O divórcio, a mulher poder entrar no trabalho, no mercado de trabalho, era a questão do direito ao gênero, né? Agora me fugiu na cabeça, né? Onde a pessoa pode expor o que é, né? O que quer ser, se mesmo que seja homem, ela pode querer ser mulher, ela sendo mulher pode querer ser homem, né? A liberdade de gênero, é isso mesmo, liberdade de gênero, né? Então, e outras coisas mais, assim, que realmente causava essa escuridão na alma das pessoas, essa cegueira, né? Essa cegueira. Aqui, aí Jesus, aí continuando. Tão aflito e indignado quanto aquela gente que eu temia e tremia. Senhor, acalma-te, faz-me sofrer a mim, faz-me sofrer a mim, derramando sobre mim a tua indignação. Então, Luísa, ela pedia, né, que Jesus fizesse sofrer a ela e que ele derramasse toda a sua indignação por aquela situação nela, Luísa, né? Porque ela não suportava ver Jesus sofrer. Então, ela queria dividir esse sofrimento, né? Ela queria sofrer. Era tanto amor, né, por Jesus que ela preferia sofrer toda a indignação do que ver Jesus sofrer. E ele me disse: como posso aplacar-me se me querem desviar deles? Como se não fossem obra criada por mim? O homem, obra criada por Deus. Nós somos obras criadas por ele. Não vê como a França me retirou de si? Então, com todas essas revoluções, né, esses direitos que a França queria, estava reivindicando, ela, ela feria a Deus. Ela feria porque eram coisas que não são aprovadas por Deus, né? Uma delas era o divórcio. E como a Itália quer seguir a França, não vê como a França me retirou de si, considerando-se honrada de não me reconhecer mais? Então, quando a gente decide viver na vida da gente qualquer situação de pecado, a gente não reconhece mais a Deus, né? Nós queremos ser o Deus da nossa própria vida, né? E aí a gente vai fazendo tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós achamos certo. A gente vai copiando os erros de outras pessoas ou de outro lugar, né? E assim a gente vai apagando Deus da nossa vida, vai tirando ele da nossa vida. Ele não tem mais espaço dentro de nós quando nós buscamos outras satisfações de prazer para nossa vida, né? Não me reconhece mais, e como a Itália quer seguir a França, havendo alguns, havendo alguns que dariam a alma ao diabo para poder formar a lei do divórcio, tantas vezes tentada por eles, e que ficaram esmagados e confundidos. Olha, e como a Itália quer seguir a França, quer seguir os mesmos
passos, né? Fazer as mesmas coisas, as mesmas ofensas a Deus, havendo alguns que dariam alma ao diabo para formar a lei do divórcio. Olha como é grave, como é sério o divórcio. É muito sério e as pessoas não têm essa consciência e continuam brincando de casar e separar. Não tem nem ideia da seriedade, da sacralidade que é o divórcio, que é o casamento, né? Não o divórcio, que é o casamento. Tantas vezes tentada por eles e que ficaram esmagados e confundidos, mais do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação. Mais do que aplacar e derramar sobre ti a minha indignação. Te suspendo do estado de vítima. Tá vendo? Jesus suspende ela do estado de vítima. Porque quando a minha justiça tem provado várias vezes, usando todo o seu poder para não dar aqueles castigos queridos pelos homens. Peraí, entender aqui. Mais do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação. Te suspendo do estado de vítima, porque quando a minha justiça tem provado várias vezes, usando todo o seu poder para não dar aqueles castigos queridos pelos homens. Então, deixa eu ver, aqui eu acho que ele está dizendo assim, que muitas vezes Jesus, ele queria castigar a humanidade, mas Luísa, ela sempre quis que Jesus desse a ela aquele castigo que ele lançaria sobre a humanidade. Luísa sempre quis que ele desse a ela. Então, ela sofria todos esses castigos, né? Que ele fala assim, mais do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação, porque ele derramava sobre Luísa a indignação dele contra a humanidade, ele derramava nela, né? E que agora ele suspende ela desse estado de vítima. Porque quando a minha justiça tem provado várias vezes, muitas vezes, usando todo o seu poder para não dar aquele castigo querido pelo mesmo homem. E com tudo isso, o que é necessário é que a justiça suspenda quem detém e faça cair o castigo. Então, a Luísa, ela sempre deteve Jesus, né? Quando ele queria lançar sobre a humanidade os sérios castigos. Então, ela sempre quis, Senhor, dá para mim, castigue a mim, né? Ao invés da humanidade, né? Detém e faça cair o castigo. E eu, Senhor, se me quisesse suspender por outros castigos, facilmente teria aceitado, porque é justo que a criatura se uniformize em tudo ao teu santo querer, né? Então, Luísa, ela se uniformizava a Jesus. E ela queria, e ela sempre queria, sempre, todo o tempo, né? Estar sempre uniformizada e sempre pronta para aceitar qualquer castigo que Jesus lançasse sobre a humanidade, lançasse nela, né? Então, ela diz aqui bem claro, porque é justo que a criatura se uniformize em tudo ao seu santo querer, nós também, né? Nós também devemos nos uniformizar a Jesus e ao seu santo querer, tudo que ele quiser para nossa vida, nós temos que aceitar com amor, com toda disponibilidade, né? Ao querer do Senhor, ao querer de Deus, ao querer divino.
mas aceitá-lo por este mal gravíssimo, né? A minha alma não pode tolerar esta suspensão, então ela não queria que Jesus a suspendesse desse castigo, né? Ela não diz que a alma dela não podia tolerar esta suspensão. Então ela não estava muito satisfeita, né? Em vez disso, dá-me o teu poder e deixa-me estar no meio daqueles que querem isto, né? Então ela queria estar no meio deles. Enquanto dizia, encontrei-me com eles. Parecia-me revestidos por forças diabólicas. E com certeza eles estavam revestidos desta força diabólica. Porque é o demônio, quando o demônio, ele se coloca para destruir o matrimônio, né? O demônio, ele que é assim, um dos autores de tanta revolução no mundo, né? Da ideologia de gênero, né? Do divórcio, de tanta coisa, né? Que é abominável e que não agrada a Deus. Enquanto dizia isso, encontrei-me com eles, pareciam revestidos por forças diabólicas, e com certeza estavam, especialmente um que parecia furioso, como se quisesse perturbar tudo. Eu disse, e disse novamente, e eu mal consegui jogar alguma luz de razão, fazendo-o saber o erro que eles estavam cometendo. E depois disso, eu me encontrei em mim mesma e com muito pouco sofrimento. Muitas vezes, as pessoas sabem que elas estão no erro, mas, mas elas não escutam quem abre os olhos, quem lhe orienta. Aquele que lhe orienta, aquele que lhe abre os olhos é uma luz, como Luísa, né? Eles mal escutaram ela, né? Ela diz, mal consegui jogar alguma luz de razão. Então, muitas vezes as pessoas elas até escutam, mas elas não te dão razão, porque elas estão cegas e decididas a levar a vida da forma que elas querem. Algumas vezes uma forma errada, porque foram também mal orientadas por péssimos exemplos e não aceitam os exemplos corretos, né? As orientações de pessoas que estão mostrando para ela que aquela forma de vida, que aquilo que ela está buscando para a vida dela, para o casamento, ou para a vida mesmo pessoal, ou para a família, não está correto. E elas se tornam cegas, não escutam, não dão moral e vão vivendo a vida do jeito que querem, né? Do jeito que cada um quer e vai virando essa bagunça, essa anarquia que a gente está vendo que o mundo tá vivendo, né? Essa realidade triste, cheia de iniquidade e que desagrada a Deus, né? E que não vive em nada os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, né? Eu me encontrei em mim mesma com isto, eu me encontrei em mim mesma com muito poucos sofrimentos, né? Então, Luiz achava que tinha poucos sofrimentos e que esses poucos sofrimentos também não satisfaziam a Luísa, porque eu creio que quando ela estava sofrendo pouco, Jesus estava sofrendo muito. E isso não fazia Luísa feliz, né? Não fazia. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós.